Vamos fazer a análise de Isaías 40 a 55 agora. A segunda parte do livro de Isaías, que compreende os capítulos 40 a 55, está localizada no exílio. Mas não é a primeira geração, aqueles que foram deportados, mas a segunda geração, talvez os filhos daqueles que foram deportados e que, segundo o texto, se arrependeram e voltaram para Javé, o Senhor. Os textos refletem uma situação por volta dos anos 550 a 540 a.C., aproximadamente. Veja como o bloco começa com um tom de conforto, de consolação e de restauração. Consolem, consolem o meu povo, diz Deus a vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40, 1 e 2. Note que é feita uma clara e inequívoca ligação com o capítulo 1 do livro de Isaías, nosso panfleto, através dos termos pecados ou iniquidades. O uso dessa palavra remete ao capítulo 1, sem dúvida. Outra conexão evidente com o capítulo 1 é o perdão, tema recorrente em todo o capítulo 1 de Isaías. Há mais ligações entre os dois textos. Por isso eu desafio você a colocar os dois textos lado a lado e descobrir essas conexões, as conexões entre os dois textos. Por outro lado, o tom agora é de consolo, de conforto e esperança. Neste início, nós temos um programa para toda esta segunda parte do livro de Isaías. Você lembra o que eu disse sobre os textos programáticos? O mesmo se aplica aqui. Dá uma revisada no material. Então, como eu estava dizendo, este início do capítulo 40 é um programa para esta parte fundamental do livro, por causa da qualidade dos seus textos. Eu diria por causa da qualidade teológica dos seus textos para as pessoas e para as nossas vidas, para a vida da igreja, para o entendimento do próprio livro de Isaías. Neste bloco é visível uma disputa entre aqueles que voltaram para Deus e aqueles que continuam afastados de Deus. Os primeiros são os que foram perdoados e nutrem um desejo profundo e sincero de voltar para casa, para a terra prometida. Os segundos são aqueles que adotaram a cultura da Babilônia e, com ela, os deuses estrangeiros e que vão permanecer por lá mesmo. E a polêmica entre os dois grupos se dá justamente acerca dos deuses babilônicos. Por causa deste conflito, a ênfase desses textos é sobre aqueles que estão com o desejo de voltar, que estão com o desejo de vir para casa. Leia atentamente o capítulo 40 até o 44 e você vai notar essa polêmica. Recomendo também que você anote quantas vezes se fala dos falsos deuses das nações, da nulidade desses deuses que são feitos por mãos humanas. Por exemplo, há um texto, Isaías 44, 9 a 20, você pode ler com calma, com cuidado, que fala em linhas gerais mais ou menos o seguinte: não dá para entender como adorar um Deus feito de pau, feito de um tronco de árvore, quando metade do tronco você faz um Deus e se ajoelha diante dele, e com a outra metade você usa como lenha para fazer fogueira e fazer a sua comida. Esse Deus de pau não pode fazer nada. São feitos, conforme o Salmo 115, por mãos humanas e não falam, apesar de terem boca, não ouvem, apesar de terem ouvidos, não veem, apesar de terem olhos, não podem agir de forma nenhuma a favor de ninguém, porque é um ídolo. Essa polêmica se estende por diversos capítulos deste bloco. Um resumo muito instrutivo dessa disputa é Isaías 44, 10. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não presta para nada? Isaías 44, 10. A expressão não presta para nada é minha tradução na linguagem de amanhã, como eu costumo brincar. A Nova Almeida atualizada traduz
por não tem nenhum valor. É a mesma coisa, mas a minha tradução é bem mais incisiva, você não acha? Assim, a constatação polêmica contra os deuses atinge a religião babilônica no seu cerne, dizendo: os deuses de vocês não servem para nada. É uma dura crítica profética, é uma crítica incisiva em forma de disputa. É uma diatribe ou controvérsia, como a gente diz. Os exilados que voltaram para Deus, o único Deus, vão se manter fiéis e não pode se alinhar, se juntar com aqueles que dizem que os deuses babilônicos são deuses capazes de livrar e fazer alguma coisa. Portanto, esta primeira parte do segundo bloco do livro de Isaías, capítulos 40 até 44, acirra uma polêmica contra os deuses, afirmando que Javé é o único Deus, que Javé é o único Senhor, Criador de todas as coisas. É Ele quem cria e forma todas as coisas. Em meio a essa polêmica surge a afirmação de um dos principais temas desta segunda parte de Isaías, que é a criação. Por isso, vou me dedicar a trabalhar duas tradições ou temas que aparecem em Isaías 40, 55. São elas a tradição da criação e a tradição do êxodo. Esses dois temas, ou essas duas tradições, eu vou trabalhar na próxima aula, ok? Mas antes de eu fazer isso, deixa eu apresentar um estudo da expressão Santos de Israel, já que eu tenho falado bastante dela como elemento catalisador da unidade do livro de Isaías. Portanto, vou terminar assim a aula.